Obrigada, presidente. Hoje nós tivemos reunião da Comissão Extraordinária Permanente de Direitos Humanos e tratamos basicamente de dois assuntos. Um, da política municipal sobre drogas. Sei que o vereador Gilberto Nascimento também tem bastante interesse no tema, inclusive teve envolvimento direto como secretário estadual. Eu lembro do orgulho com que o senhor falou do Recomeço Jovem, Recomeço Juventude? Recomeço Jovem. E nós solicitamos a realização de uma audiência pública na próxima quinta-feira, às 13 horas, que normalmente é o horário da reunião da Comissão de Direitos Humanos, pelo seguinte: dentro da Comissão de Direitos Humanos tinha sido constituído, antes até mesmo de nós sabermos que o prefeito Bruno Covas enviaria um projeto de lei para a Câmara, constituiu-se dentro da Comissão de Direitos Humanos uma subcomissão destinada a debater amplamente com diversos segmentos da sociedade uma proposta de política de drogas. Quando veio o projeto do prefeito para cá, claro que o trabalho da subcomissão se baseou no projeto de lei, foi construído um texto muito extenso, muito detalhado, porque teve a contribuição de dezenas de entidades, e esse texto, a intenção da subcomissão é que esse texto fosse, de alguma maneira, contemplado no projeto de lei do Executivo para uma segunda votação, já que, em primeira, nós já aprovamos. E, por isso, a Comissão de Direitos Humanos pediu a realização dessa audiência pública para que agora a gente discuta mais amplamente ainda, né, porque foi um grupo de trabalho, foi um trabalho muito intenso, mas que agora a gente discuta num meio mais amplo essas contribuições trazidas pela subcomissão e em relação ao texto do Executivo. Então, ficam todos convidados, quinta-feira, 13 horas. Acho muito importante que a gente tenha a maior pluralidade possível de visões durante a construção desse texto, sabendo que isso, inclusive, inclui posições diferentes das minhas, até contrárias às minhas, em algumas ocasiões, mas a gente tem que estar disposto a discutir a nossa visão e as nossas propostas. E o outro assunto diz respeito ao requerimento do vereador Suplicy para a realização de uma audiência pública sobre o tema da violência contra a mulher. E, por coincidência, se é que elas existem, diriam alguns, hoje de manhã eu li um artigo, vereador, eu fiz referência a ele na reunião da comissão, dessa revista aqui, que é a revista Política Democrática da Fundação Astrogildo Pereira, que é a fundação ligada ao PPS. Não sei se em 2 minutos eu consigo ler o artigo, ele não é muito grande, mas eu tomei conhecimento agora, depois de ter sido membro da CPI da vulnerabilidade da mulher, inclusive, de uma instância dentro da esfera do judiciário que existe em outros estados e que em São Paulo não existe ainda, e eu acho que a gente tem que lutar para que seja instituído aqui também. Bom, o título do artigo é Violência Doméstica, Audiências de Custódia, Luiz Mártios Holanda Bezerra Júnior, Gabriela de Ângeles de Souza Penhalosa Mendes. A existência de um ordenamento que contempla a adoção de diversas medidas voltadas à proteção das vítimas de violência no contexto doméstico e familiar não tem se mostrado suficiente para obstar um quadro de reconhecido recrudescimento nos casos de feminicídio e de outras violações, perpetradas por agentes que se encontram submetidos a medidas protetivas impostas pelo Poder Judiciário. Tal quadro evidencia a necessidade de uma atuação estatal capaz de transcender a mera formalidade de um compromisso firmado em audiência. Sendo certo que nem todos os autores ficarão cautelarmente segregados ou permanentemente afastados do convívio familiar, ressentem-se as vítimas de uma intervenção preventiva e concreta por parte da Justiça, capaz de contribuir para a ruptura desse ciclo de violência anunciada. A mudança comportamental e de compreensão da questão ligada à violência de gênero passa, por certo, por uma longa e dificultosa transformação cultural, mas nem por isso se pode prescindir de ações efetivas e profiláticas. E segue o artigo. Em resumo, o que está dizendo é que bom que a gente tem, desde a Lei Maria da Penha, por exemplo, a figura da medida protetiva, em que o juiz determina, durante uma audiência ou analisando os autos de um processo, de que o agressor deve se manter afastado da vítima e dos seus familiares e da sua casa e do seu espaço de trabalho. Já existe isso previsto em lei, que ótimo, a Justiça aplica essa medida, maravilhoso. E quem acompanha a efetiva
o efetivo cumprimento da medida. Quer dizer, se esse homem obedece ou não a essa medida restritiva, o Estado se ocupa muito pouco disso. Então, o que já existe, já estou encerrando, presidente, são as CIAPs, Centrais Integradas de Alternativas Penais, que em alguns estados já existem, já funcionam e fazem esse acompanhamento dessa medida decidida pela Justiça, no âmbito de um processo penal, de uma denúncia de agressão, mas que não são as medidas de, como se diz? Quando você cumpre a pena de reclusão. Quer dizer, se é uma pena alternativa, quem é que fiscaliza o efetivo cumprimento dessa pena? E no caso da prevenção à violência doméstica. Então, eu propus discutir aqui na Comissão de Direitos Humanos a possibilidade de instituição de CIAPs, Centrais Integradas de Alternativas Penais, pelo Judiciário no Estado de São Paulo. Muito obrigada, presidente.